Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O WhatsApp acusa a companhia de marketing digital Yakos de enganar a justiça para fazer disparos em massa usando uma empresa de fachada. Na internet há diversos anúncios que divulgam serviços de marketing político, inclusive com pacotes de engajamento de usuários. O tema de hoje é: o Tribunal Superior Eleitoral consegue fiscalizar as empresas que fazem disparos em massa e, em muitos casos, divulgam as fake news? Os nossos debatedores são Guilherme Sugimori, advogado especialista em direito penal. Olá, Guilherme, bem-vindo. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Guilherme. Seja muito bem-vindo. Boa noite, espectador da CNN. Então, hoje, quem começa é você, Caio Coppola. Vamos lá. Bom, a experiência ela demonstra, né, que a política nacional ela é um antro da criminalidade, né, atraindo para o poder público a escória moral da nossa sociedade. São heróis, né, aquelas pessoas de caráter que nadam contra essa corrente do mal, né, são heróis e ainda são, infelizmente, a minoria. O estado das coisas é tão lamentável que esses 21 meses sem escândalos e denúncias de corrupção no governo federal se tornaram um trunfo ético para o novo presidente. Na contramão desse fato inédito da história da República, 2020 é um ano especialmente propício para a delinquência do colarinho branco. É tempo de eleição em plena pandemia, uma situação excepcional em que o controle sobre licitações, sobre contratos públicos afrouxou, trazendo à tona o que há de pior nos governos, nas assembleias, nas prefeituras e nas câmaras pelo país. É da natureza egoísta, dos maus políticos, mentir e burlar. O mal político ele não se dedica ao cargo pela sua vocação em servir ao público, mas pela sua ganância de servir-se dele, e dos recursos acumulados pelo Estado na forma de excessivos impostos. Assim, a motivação de muitos para acessar o poder é perversa e a possibilidade de ganhos astronômicos potencializa a prática criminosa. É o maior escândalo de corrupção da história nacional, envolvendo centenas de políticos listados pelos seus apelidos do crime. Tinha como principal desaguadouro campanhas eleitorais milionárias, campanhas bilionárias até. E a tal mulher honesta, mais tarde impedida de praticar a sua desonestidade, primeiro pelo Congresso e depois pelas urnas de Minas Gerais, chegou a declarar: nós podemos fazer o diabo quando a hora é de eleição. Vocês acham mesmo que a escória que rouba dinheiro de pobre e faz o diabo para acessar o poder tem algum escrúpulo na hora de enganar o povo por WhatsApp? Isso é a mesma coisa que perguntar para um assassino se ele não tem vergonha de parar em fila dupla. Então, respondendo categoricamente à pergunta do debate, sim, fake news e disparos ilegais, não consensuais, em massa, vão continuar nessas eleições. E pior, vão continuar irrigados aí por dinheiro público dos seus impostos, distribuído de forma desigual e favorecendo quem já está no poder. Mais precisamente, 2.875 milhões de reais dos fundos eleitoral e partidário. Uma verba que podia bancar um mês de Bolsa Família ou mesmo compor o auxílio emergencial. Por decisão política, em plena pandemia, esse recurso se transformou num grande auxílio eleitoral, para candidatos perseguirem as suas ambições pessoais sem precisarem pagar a conta. A internet não perdoa e já formou aqui o seu conceito. O fundão é o dinheiro que você paga para o ladrão fazer propaganda para te roubar. Mas, enfim, caberá ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a missão de denunciar e punir a realização de disparos de WhatsApp sem anuência do eleitor. A propagação de notícias falsas, o impulsionamento de conteúdos difamatórios via rede social e a manipulação de mecanismos de busca. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de conversar com o coordenador responsável por essa tarefa hercúlea no TSE e ao longo do debate eu pretendo repercutir algumas estratégias elogiáveis do tribunal para coibir essas más práticas. Mas o fato é que o crime costuma sempre estar um passo à frente da lei. É importante pontuar que o tribunal não vai atuar divulgando a verificação de conteúdos fraudulentos, não vai interferir no sigilo e na criptografia dos sistemas de mensagem privada e vai sempre se pautar pelo respeito à liberdade de expressão. É uma excelente notícia, até porque existe um desafio enorme em conceituar o que é fake news, o que é a notícia falsa.
E um caso ilustrativo é justamente a própria escolha do Tribunal Superior Eleitoral para propaganda veiculada em rede nacional contra as fake news, estrelada pelo biólogo e youtuber Átila Yamarino. Até outro dia, esse senhor, de forma um tanto alarmista, projetava milhões de óbitos no Brasil por Covid-19, advogando um isolamento social extremo. Essa semana, ainda bem, ele retrocedeu na sua avaliação radical, alegando ser possível retomar parte do convívio social com as devidas precauções. Aliás, deve ter feito isso até por questão de coerência, afinal, ele está divulgando um evento presencial que envolve milhões de pessoas, as eleições. O slogan da campanha do TSE é irretocável: se for fake news, não transmita. Uma pena que tanta gente tenha transmitido e se influenciado pela ciência do Dr. Átila. Mas dessa vez ele acertou. As eleições serão sim seguras, com implementação de protocolos de higiene, proteção e, claro, distanciamento social. Agora sim é a vez do Guilherme estreando aqui no Grande Debate. Vamos lá, Guilherme. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Eu começo agradecendo a oportunidade. É um prazer participar aqui do programa e eu espero conseguir contribuir com o nosso debate, com a formação de opinião e informação dos telespectadores. A primeira resposta que eu gostaria de dar é que eu espero que sim. Eu espero que sim, porque pode ser difícil de quantificar o impacto específico da disseminação em massa de informações, muitas vezes falsas pelo WhatsApp ou outros meios digitais. Mas ninguém atualmente duvida de que há um impacto extremamente pertinente. Não só aqui, no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, estão discutindo a interferência internacional por meios eletrônicos, incluindo a disseminação de informações falsas, tanto nas eleições de 2016 quanto nas vindouras, de 2020. Nós estamos em uma nova era de meios de difusão de informações tão acentuados que é inevitável que, em primeiro lugar, isso vire um aspecto essencial das eleições e da nossa vida, e, em segundo lugar, que nós desenvolvamos ferramentas pessoais, tecnológicas, jurídicas e práticas de lidar com essas informações. Existe o disparo em massa, isso foi dito na CPI, foi reconhecido. Se você entrar agora na internet e pesquisar no Google, você vai encontrar empresas oferecendo esses serviços. Eu fiz isso hoje. E existe fake news. Eu mesmo as recebo constantemente em todos os grupos que eu participo. Com a internet, essas ferramentas de comunicação se tornando parte inevitável e até central no nosso processo eleitoral, nós temos que estabelecer medidas eficazes de controle e regulamentação. Nós precisamos, aliás, alterar a nossa forma de pensamento crítico. Nós temos que naturalizar a análise crítica de informação, em uma época onde um dos maiores problemas é o excesso danoso delas. Textos sem dados coerentes, chamadas apelativas, pedidos de distribuição, ausência de dados concretos facilmente identificáveis. Verificar tudo isso deveria fazer parte das nossas ferramentas para lidar com o mundo, com essa nova realidade. Então, respondendo à sua questão principal, o TSE vai conseguir fiscalizar essas empresas? Eu acredito que vai. Se ele teve essa dificuldade de fazer isso de forma eficiente em 2018, muita coisa mudou de lá para cá. As eleições escancararam o quanto isso virou uma questão pertinente. O Facebook e o WhatsApp, como empresas, se deram conta de que saíram como grandes vilões da história, propagadores de fake news, como uma ferramenta destrutiva de grande impacto que se recusou a colaborar construtivamente com uma democracia melhor. De 2018 para cá, o WhatsApp mudou sua postura, se aproximou do TSE de uma forma colaborativa para tentar evitar essas práticas. Então, criou-se um canal de comunicação direto com o TSE e Facebook para que essas denúncias possam ser verificadas imediatamente, de maneira efetiva, com o bloqueio da conta que abusar. Houve também a alteração do limite de encaminhamento de mensagem, um limitador automático para mensagens que estão sendo muito replicadas e uma ferramenta automática de busca, uma lente que as pessoas podem clicar e pesquisar se as mensagens que estão sendo muito replicadas são verdadeiras. É claro que o TSE possui meios tradicionais para solucionar essas questões, são as ações de investigação judicial eleitoral. São lentas e suas ações muitas vezes encontram obstáculos na verificação e comprovação de gravidade, o que é muito subjetivo, especialmente porque, como eu disse, nós não conseguimos mensurar o impacto dessas mensagens. Por isso mesmo, a adoção de uma outra postura por parte dessas empresas, adotando soluções que passam pelo funcionamento dos próprios meios de comunicação, é uma ferramenta que vai auxiliar e eu acredito que vai impactar a eficiência da atuação no TSE das eleições que vão chegar agora. Vamos então agora efetivamente ao debate. Guilherme, Caio, por favor. Claro. Bom, só seguindo aí um pouco a linha de raciocínio, é importante também trazer um pouquinho da questão legal, né? Como o doutor bem colocou, o grande desafio, né, do TSE e também do Ministério Público Eleitoral é justamente receber todas essas denúncias, né, em tempo hábil,
conseguir dar vazão, né? Porque a gente sabe, principalmente nas cidades pequenas, nas cidades médias, existe muito abuso de poder econômico, né? Então, existe a contratação de fazendas, né? Eles chamam de chiperias também, que ficam disparando uma série de mensagens a partir de números que estão sempre cambiando e também, enfim, de perfis falsos, automatizados. Já criticamos isso aqui no grande debate, mas a maior parte, né, da legislação que trata disso vem da resolução 23.610, né, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que regulamenta a lei eleitoral. E isso está nos artigos 33 e 34, principalmente, e diz o seguinte. Então, primeira coisa, sobre mailing, né, sobre newsletter, então, disparo de e-mails. As mensagens eletrônicas, as mensagens instantâneas enviadas pelo candidato, partido político ou coligação, ou qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário. Você entra lá no link, pede para se descadastrar. Se isso não for feito, multa de até R$100. Então é importante o eleitor saber disso para acessar justamente o TSE e fazer, ou o Ministério Público Eleitoral, o site, né, da Justiça Eleitoral, e fazer a denúncia. No caso de WhatsApp e Telegram, aí já é um pouquinho diferente, está no parágrafo 2º, né, desse mesmo artigo. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput desse artigo. Pessoa natural pode ser, inclusive, o candidato. Ou seja, desde que seja uma coisa consensual, que a pessoa tenha se cadastrado voluntariamente num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp, numa lista de transmissão, isso está valendo e não é problema nenhum. Telemarketing em qualquer horário não é permitido, esse é o artigo 34. E só para fechar, ainda dentro nessa seara das redes digitais, a veiculação, né, de propaganda na internet, ela é vedada, exceto pelo impulsionamento de conteúdo. Só que isso tem que estar claramente sinalizado para o eleitor. Então, qualquer situação que não esteja contemplada aqui nesses tipos, aí já merece sim, por parte do eleitor, que é uma peça fundamental aí desse mecanismo contra a ilegalidade, de fazer a denúncia ao Ministério Público Eleitoral ou ao TSE, e haverá aí uma série de endereços eletrônicos para isso ser feito. Guilherme? De fato, o Tribunal Superior já conta no site deles com um canal de denúncias muito fácil de acessar. E o Caio mencionou aqui que o problema é receber todas essas denúncias e essa verificação de dados, de como isso é feito e principalmente de isso se enquadra nesses termos que ele apontou. A grande questão aqui é que os fatos que têm dado mais problemas, os fatos são mais danosos, são justamente esses que não se enquadram. Então, são a venda de banco de dados com esses nomes para você mandar, que estão sendo feitas pelas empresas em questão e que são proibidos. E o problema é que isso acessa a bolha digital de pessoas que estão à sua volta, de forma que essas informações são divulgadas e são circuladas entre as pessoas, e somente entre essas pessoas, e só depois de muito tempo é que vazam desses grupos e alguém toma uma atitude. Por isso, muito embora exista a legislação, como eu disse inicialmente, essa aproximação das partes, da empresa, vai permitir uma ação mais clara e mais simples até por meios tecnológicos. Por quê? Porque esse tipo de disparo em massa, ele é contrário até mesmo às normas do próprio Facebook e WhatsApp. O contrato de usuário proíbe isso. Então, você sequer precisa acessar a justiça ou os mecanismos tradicionais para tomar alguma ação. O TSE vai informar com essa base de dados, estamos recebendo essas notícias, e o Facebook e o WhatsApp podem verificar quais contas estão tendo comportamentos suspeitos. E sem a necessidade de uma atuação precisamente judicial, tecnicamente falando, eles podem verificar e pelo contrato de usuário falar, olha, essa conta aqui violou o nosso contrato de usuário, e ir bloqueando. E isso, imagino eu, vai ser a medida mais efetiva nas próximas eleições. Aí só também complementando aqui a informação do Dr. Guilherme, ele traçou aí esse contraste, né, entre as eleições de 2018 e agora 2020. E claro, né, a informação e a digitalização, elas estão sempre avançando. Mas os números, né, da última eleição eles já eram impressionantes, né?
Só em interações, por exemplo, com o e-título, né, que se chama, e as outras páginas do TSE, são 20 milhões de usuários únicos. Né? Isso corresponde a 10% da população nacional. Então, a digitalização, né, da comunicação entre o Tribunal Superior Eleitoral e o eleitor, ela foi muito otimizada, né? Então, inclusive, parceria com operadoras. Isso é uma coisa legal de falar, né? O TSE já informou isso, que toda pessoa que quiser acessar informação sobre a eleição não vai pagar, né? não vai ter consumo dos seus dados. Então, essa é uma parceria muito interessante. Também, o TSE fez uma parceria com agências de fact-checking exclusivamente para conteúdo relacionado à própria eleição, ao processo eleitoral, não às campanhas dos candidatos em si. Então, há uma página chamada Fato ou Boato, então, para a pessoa se informar direito sobre quais são os protocolos, né, de distanciamento social, de segurança na hora da votação. E, só para ter uma ideia, né, em 2018, mesmo com todas as dificuldades, foram mais de 400 mil chips, 400 mil números suspensos. Né? E o que muda agora, como o doutor colocou, tem uma série de novas parcerias, né, com as operadoras e também com as plataformas. Né? Então, são mais de 50 parcerias incorporando, né, aos termos de uso, né, dessas empresas, que obviamente são privadas, né, uma série de mecanismos para facilitar a exclusão, né, desses números e também desse conteúdo que é indevido e atrapalha o processo eleitoral. Guilherme? Bom, de fato, nós parecemos concordar aqui em muitas coisas, especialmente no uso desses mecanismos e nos objetivos dele, que, claro, todos são contra as fake news. Mas eu faço questão de apontar aqui que, ao contrário dos argumentos iniciais do Caio, eu entendo que nós precisamos diferenciar a fake news de entendimento científico. Ele apontou aqui posicionamento científico sobre o impacto da pandemia, e eu acho que nós não podemos classificar isso como fake news. Nós podemos discordar cientificamente, eventualmente, do que foi dito ou de se as conclusões estavam corretas por meios de outras ferramentas científicas. Classificar como um dado falso, propositadamente falso, com o objetivo de influenciar as eleições, no caso, eu acho que é um passo muito grande. Mas, de qualquer maneira, eu espero que isso seja feito, eu espero que tenha os efeitos necessários. E eu antevejo que talvez até porque o governo atual foi o governo mais eficiente em sua campanha para usar meios como o WhatsApp, como a internet para se eleger, eu acredito que isso vai alterar muito o impacto e o resultado da próxima eleição. Vamos então para os argumentos finais. Desculpe, Caio, imagina. Você já começa, então continua, por favor. Claro. Bom, eu acho que quando a gente fala de fake news, o que está por trás disso, isso inclusive consta da nota oficial do Tribunal Superior Eleitoral, é o quê? É o combate à desinformação. Então, quando você veicula uma mensagem, ou uma opinião, ou uma interpretação dos fatos, alegando que aquilo corresponde à ciência, você necessariamente está desinformando, e foi o que foi feito, não só por esse pesquisador, mas uma série de outros influenciadores e cientistas durante a pandemia. E não só por eles, mas também pela Organização Mundial da Saúde, também por governos nacionais que omitiram, né? O caso do governo da China foi clássico, né? Uma série de omissões, né? Não só perseguição a jornalistas, perseguição a médicos, esse tipo de coisa. Então, isso também é fake news. Na verdade, o que eu coloquei aqui foi a dificuldade, até semântica, de definir o que é a notícia falsa. Porque plataformas como Twitter e como Facebook, como foi noticiado agora, né? Foi noticiado agora pela CNN, né? Elas retiram certos conteúdos sob pretexto daquilo não ser científico, e isso é excluído ou restrito do debate público. Então, nesse sentido, eu acho que a minha crítica ela é bem pertinente, porque ela endereça, sim, o combate à desinformação, que, ironicamente, foi justamente um episódio do garoto propaganda contra as fake news do próprio TSE. Mas, enfim, isso já é assunto para outros debates, né, doutor? Isso, Caio. Guilherme, seus argumentos finais. 1 minuto, por favor. Bom, para encerrar, eu entendo que
A grande questão dos próximos anos, como eu iniciei, vai ser discernir um sistema de análise crítica dessas informações para que não só em massa, mas individualmente nós consigamos lidar com elas também. E eu entendo que o método científico e as informações científicas, concordando-se ou não com as conclusões delas, são uma ferramenta intrínseca a isso. Observar dados científicos e chegar a alguma conclusão é uma maneira eficiente de você lutar contra as fake news. Até por isso, o TSE está fazendo essa campanha de informação além dos canais, para que você verifique e pense ao analisar uma informação dessa. Para um futuro democrático, nós temos que imaginar uma utopia onde as pessoas estão o mais informadas possíveis para chegar a uma conclusão. A utopia nunca é atingível, mas é isso que nos direciona para chegar lá onde a gente quer chegar. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Caio. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, debatedores.